João capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado de sua morte, e os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Amém? Pai, é diante da tua palavra, Senhor, que nós estamos. Este culto é para que cresçamos mais na tua palavra. É o desejo do nosso coração que o Senhor nos instrua nessa poderosa ferramenta de preservação, de instrução, e que dá, vivificada pelo teu Espírito Santo, a eternidade, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Tu és a própria palavra, cada letra aqui, vivificada pelo teu Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus, falando aos nossos corações, e ao desejo do nosso coração. Senhor, fala conosco mais uma vez, fala conosco na nossa coletividade enquanto igreja, fala conosco nas nossas responsabilidades enquanto líderes, enquanto homens e mulheres que têm ministério, que têm família, que têm liderança, que exerce, Senhor, autoridade nessa terra pelo simples fato do nome de Jesus, do Espírito de Deus habitar no seu coração, já o torna uma candeia, uma luz, alguém que está na terra para iluminar. E esta luz, Senhor, é o Senhor em nós. Fala conosco, Senhor, na nossa particularidade, nos nossos anseios, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, a vencermos. Pelo poder da tua palavra nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui é um dos textos mais emblemáticos da palavra de Deus, porque é um dos milagres. João fala que nem tudo que Jesus Cristo fez foi escrito. O que a gente vê aqui é um resumo. Não haveriam livros suficientes para registrarem tudo que Jesus Cristo fez e ensinou. Mas daquilo que está registrado, algumas coisas são pontuais, tem uma importância muito especial, e uma das é a ressurreição de Lázaro. Só o fato de um homem estar sepultado por 4 dias e ressuscitar já é algo extraordinário.
Só por isso nós já podemos glorificar a Deus, porque é o poder de Deus que tira da sepultura, que vence a morte. Mas a realidade é que nada que o Senhor Deus faz, Ele faz sem propósito. A Bíblia diz que o Senhor faz todas as coisas para um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Não tem nada sem razão na terra. Então o milagre glorifica a Deus, exalta o Senhor, mostra o poder de Deus, mas tinha um propósito. O propósito da ressurreição de Lázaro era trazer uma repercussão, era reverberar em Jerusalém o nome do Messias. Nós estamos aqui nesse texto bem próximo da Páscoa que Jesus morreu, a Páscoa onde Jesus seria crucificado. E o milagre de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, provocou um burburinho, uma manifestação, um barulho muito grande em Jerusalém. Começaram a falar. Lázaro era conhecido, Lázaro era, as suas irmãs, eles eram conhecidos dos sacerdotes, dos judeus, dos líderes religiosos. Foi por causa da ressurreição de Lázaro que o povo se aglomerou para se cumprir a profecia declarada que o rei viria, montado num jumentinho, cria de jumenta. Foi por causa da ressurreição de Lázaro e o espalhar deste fato, que o povo começou a declarar: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque eles ouviam, e eles queriam saber quem era Jesus, e a Bíblia diz que eles vinham não apenas para ver quem era Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. A ressurreição foi tão poderosa para manifestar o Senhor, para que ele chegasse com a autoridade do rei, para Jerusalém, para o povo judeu reconhecer. Veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Jesus preparou todo o cenário, o Espírito Santo preparou todo o cenário, e a ressurreição de Lázaro serviu para este propósito. Tem coisas que acontecem conosco que a gente não entende, que nos levam às vezes a um fundo de poço, e depois a um lugar onde a gente não espera, e parece que a gente está sendo manipulado, sem entender os propósitos, mas é porque a gente não entende o que está ali na frente. A gente só consegue ver o hoje, a gente só consegue ver o agora. Por isso a importância de confiarmos no Senhor, porque Ele enxerga o todo. O Senhor já estava preparando todas as coisas, e Lázaro então ele é ressuscitado pelo Senhor Jesus. A palavra Lázaro, ela significa aquele a quem Deus ajuda. Deus ajuda, mas permitiu a doença. Deus ajuda, mas permitiu um sentimento de rejeição. Deus ajuda, mas permitiu um sentimento de desonra, de ingratidão. Jesus não apenas amava Lázaro, a Bíblia diz que ele amava Lázaro, amava Marta e amava Maria, e Jesus tinha a prática de, estando em Jerusalém, visitar Betânia, que distava cerca de 3 quilômetros. Jesus tinha a prática de ficar no Monte das Oliveiras, e a cidade de Betânia era uma cidade que ficava no Monte das Oliveiras, e Jesus ia para lá. Então Jesus amava, Jesus gostava demais deles, mas permitiu a doença, se fez ausente. E será que por vezes nós não sentimos como Lázaro? Será que por vezes
Nós ouvimos alguém pregar, o Senhor é amor, mas a gente se sente rejeitado. O Senhor é bom, mas parece que à nossa volta tudo é ruim. O Senhor não atrasa, mas parece que para nós vai levar muito tempo, ou está levando muito tempo. A Bíblia diz que o Senhor amava Lázaro. Contudo, ele ficou mais 2 dias. Quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, Marta e Maria mandaram que algumas pessoas irem a Jesus. E Jesus disse assim: esta doença não será para a morte, mas será para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por meio dela. E mesmo amando, ficou mais 2 dias. Por muitas vezes o Senhor não vai nos livrar dos, mas vai nos livrar nos. Andar com o Senhor não é sinônimo de estar livre de problemas, mas é certeza de ser liberto nos problemas. O que Marta e Maria, lá na frente nós vamos ver pela palavra que elas falam, não compreenderam naquilo que Jesus falou, porque Jesus, quando disse essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus falou isso para os emissários, para os mensageiros, para os enviados de Marta e de Maria. Eles voltaram com essa mensagem. Mas o que Marta e Maria não entenderam é o que muitos de nós não entendemos também. Nós não entendemos muitas vezes que uma palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. E a gente fica fazendo prova de Deus. E a gente fica esperando confirmação de Deus. E a gente fica esperando sinalizações de Deus, quando nós já temos tudo o que nos basta, o que é suficiente, que é a palavra de Deus. Jesus havia dado uma palavra. Jesus disse: esta doença não é para a morte. Jesus usa uma palavra, tátanos, enfim, o meu grego não é nada bom, eu só estudo, mas não sei falar. E o significado dessa palavra é morte eterna, é morte no pecado, é perdição. Eles entendiam o que Jesus estava falando, porque o grego era falado ali. Jesus estava dizendo assim: esta morte, esta doença não será para a perdição eterna, esta doença não será para a perdição no pecado, esta doença não será para o fim absoluto. Se eles tivessem compreendido, quando Lázaro morreu, eles teriam dado glória a Deus. Porque por vezes o Senhor fala isso para nós: o que você está passando não é para vergonha eterna, o que você está passando não é para destruição eterna, o que você está passando não é para humilhação eterna, o que você está passando não é para um ponto final, mas é para a glória do Senhor. E aí, passando, as coisas pioram. E aí a gente duvida ainda mais, e aí a gente se desespera ainda mais, quando a gente poderia dizer: glória a Deus. Se está piorando é porque o nome do Senhor será ainda mais exaltado, porque eu já tenho a palavra do Senhor, eu não preciso temer mal algum. Mas a gente precisa do sinal, a gente precisa da confirmação. Jesus estava dizendo assim: daqui a pouco eu chego lá, mas o que te sustenta é a minha palavra. E aí a Bíblia diz que ele fica mais 2 dias. E aqui eu faço uma mistura com aquilo que nós ministramos ontem. Por que a gente tem dificuldade de entender o tempo e o modo? Por causa
daquilo que o mundo está pregando. E ontem a mensagem foi: não tomem a forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da mente, porque aí vocês experimentarão e comprovarão a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por que isso tem sido ruim? Quem estava aqui ontem na igreja? Por causa daquilo que alguns estudiosos chamam de sociedade líquida. A sociedade que não gera mais profundidade, relacionamentos, solidez, é chamado de sociedade líquida porque é onde o estado da matéria, onde ela mais se transforma, é na sua liquidez, na liquefação. Por isso que eles chamam assim. E a nossa geração, o momento que a gente vive é exatamente assim. A Bíblia diz que Jesus amava, contudo ficou mais 2 dias. Jesus nos ama, contudo a gente passa mais algum tempo na situação que a gente está. Ele nos ama, mas contudo, algumas coisas do Senhor precisam de tempo de maturação, e nós vamos ter que passar esse tempo, mesmo sabendo que Ele nos ama, e não querendo, passaremos. Mas na sociedade líquida, na sociedade do já, na sociedade que não suporta aguardar, é muito difícil entender isso. É muito complicado. Ontem eu dizia, fica difícil você dizer que Abraão esperou 25 anos por uma promessa. Você fala isso para um povo hoje, o povo dá vontade de levantar e ir embora. Fica difícil você dizer que Davi esperou 15 anos entre a unção e a concretização. O povo quer levantar e quer ir embora. Eu me lembro dos primeiros anos que o Senhor começou a tratar o meu caráter, e eu fiquei nessa oração: Senhor, se Tu me amas, vem, se Tu me amas, faz, se Tu me amas, por que mais, se Tu me amas, por que mais, e tal, e não sei o que, e sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, e até agora não aconteceu nada. A única coisa que mudou foi que a carne foi cansando de reclamar, e a gente vai se moldando não mais ao mundo, a ansiedade do mundo que quer a coisa para agora, mas vai se conformando na bondade do Senhor, que sabe o tempo certo para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus. Eu me lembro que há 8 anos atrás eu fazia determinadas orações, o que o pastor Eduardo estava dizendo, já no propósito, já servindo a Deus, mas ainda assim querendo controlar as coisas. E eu fazia determinadas orações e dizia: Senhor, me dá, porque vai ser assim, vai ser assado e tal, e será para a glória do Teu nome, cheio de boas intenções, mas o coração do homem é enganoso. Muitos planos parecem bons ao homem, mas o fim leva à morte. E aí passaram-se os anos, e eu tenho vergonha das orações que eu fazia. Porque se o Senhor tivesse me dado o que eu queria, com a mentalidade que o Senhor já me deu agora, eu teria jogado tudo fora, eu teria desprezado tudo, eu teria feito bobagens. E a verdade é que hoje eu penso o seguinte: se Ele não me deu ainda, é porque o que eu penso agora ainda é uma tremenda bobagem. Então aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Talvez você ficou contando os dias, está contando as horas. Tem até uma música que diz isso, né? Não é nem de crente, né? Não vou nem cantar essa música. E o Senhor está dizendo: o que basta é o meu amor. Se você tem uma palavra que o Senhor te ama, quem aqui sabe que o Senhor lhe ama? Não importa quanto tempo passe, não importa o que está acontecendo, não interessa quantas coisas você está vivendo, importa que quando Ele se manifestar, tudo será para a glória do Senhor, a exaltação do Senhor e para o usufruto teu. Porque o que glorifica ao Senhor traz usufruto para a igreja. O que glorifica o nome do Senhor, o benefício é para a igreja. Lázaro
glorificou o nome do Senhor com a ressurreição, mas ele não apenas glorificou o nome do Senhor, como se transformou numa testemunha viva do poder do Senhor. Um evangelista, alguém que o seu caminhar, a sua simples existência glorificava o Senhor. Tem coisas que o Senhor precisa deixar a gente sofrer, viver, passar, experimentar, mas a vontade do Senhor é que, ainda que de boca fechada, o teu testemunho seja poderoso, a tua existência glorifique ao Senhor. Então Lázaro, Marta, Maria, eu imagino que Lázaro agonizou. Ele me ama, mas eu estou agonizando. Marta e Maria, de certo, pensaram, a gente fez lanche para ele. Uma das coisas que faz com que o Senhor faça nós esperar um tempo, é para que nós sejamos libertos do sistema mundano da meritocracia. Porque no mundo você merece o que você faz. No reino de Deus, tudo é pela graça, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. E aí tem vezes que você tem que esperar tempo mesmo, porque a oração, no início, eu imagino que a oração dos primeiros tempos, mestre, aquele a quem tu amas. Quem é que está mandando a pergunta? É Marta e Maria. Marta servia a mesa, Maria gastava com nardo. O texto vai dizer, o texto vai começar dizendo assim, Maria é aquela que havia derramado, é aquela. Antes de dizer que Maria mandou a mensagem, o texto já começa dizendo que Maria já tinha feito alguma coisa. E aí, nós somos assim, Senhor, eu tenho feito, eu tenho servido, eu tenho, e por quê isso, e por que aquilo? E aí, na espera, essa cultura de meritocracia vai caindo por terra. Porque primeiro você fica com raiva de Deus, e depois você começa a pensar no que Deus fez por você, é muito maior, e não há nada que você tenha feito por Ele que se compare àquilo que Ele fez por você. E aí você começa a cair em si, você começa a ter a atitude daquele filho pródigo. E você começa a cair em si, você começa a se lembrar que na casa do teu pai há misericórdia, a graça, há amor, e não tem nada a ver com aquilo que você fez, é tudo Ele que construiu, e Ele que faz, e Ele que pode. E aí, para a nossa geração isso é muito difícil. Esse é o maior desafio. E essa é uma das maiores razões da ansiedade da nossa alma. Isto é o que mais tem destruído a nossa alma, e é este um dos maiores problemas hoje, que a igreja tem que enfrentar, e eu sei que eu estou falando aqui para futuros líderes, pessoas que vão ministrar vidas. O desafio nosso hoje é falar com esta geração angustiada, agoniada, apressada, acelerada, que quer andar numa velocidade que não é a que Deus anda no tempo dele, a gente precisa sujeitar o tempo dele, não ele ao nosso. Eu fico pensando se o Senhor se sujeitasse às nossas agonias, se o Senhor tratasse tudo como nós tratamos, no impulso. Dos grandes benefícios da idade, daqueles que são mais velhos, se você conversar com uma pessoa que passou aí dos seus 60, 50, 60, você vai perceber nelas uma característica. Qual é? Paciência. Às vezes a gente chama de lentidão, e não é lentidão, é só
take it easy, sossegado. Porque cansaram de dar soco em ponta de faca. A idade e o tempo vai mostrando que tem coisas na vida que o que precisamos fazer é confiar, e tão somente confiar. Confiar na promessa, confiar no Senhor, e o Senhor vai nos ensinar a confiar. E às vezes, para nos ensinar a confiar, Ele nos coloca nesses lugares. Ele colocou Lázaro dentro de uma tumba, colocou José dentro de um poço, colocou Davi dentro de uma caverna, colocou Jó na beira de uma calçada. Colocou o próprio Jesus, o Pai, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Fica aí 3 dias. Te sujeita aí 33 anos nesse corpo limitado, com todo o poder que tu tem. Mas é para quê? Para que você seja aperfeiçoado, e uma vez aperfeiçoado se torne fonte de salvação para todo aquele que lhe obedece. É a forma que Deus trabalha. O tempo, o sábio já dizia, né, que o tempo é o melhor remédio. E a gente vai ter que aprender, essa sociedade, essa geração vai ter que reaprender a esperar. E a crer naquilo que a palavra do Senhor diz, que a espera do Senhor, que a demora para o cumprimento da profecia do Senhor na nossa vida não significa o mesmo que atraso. É o que o Senhor disse através de Abacuque, sobre a visão: ainda que demore, espere-a, porque certamente ela virá e não se atrasará. Mesmo demorando, não se atrasará. Jesus, ele vai para Betânia. Jesus atravessa o Jordão e vai para Betânia. Betânia o significado da palavra é casa de miséria. É o que ele está fazendo. Jesus está vindo na nossa miséria. Jesus está atravessando. Jordão é aquele que desce, Cristo é aquele que desce. E ele descerá e ele virá, diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses. Paulo falou que ele virá, pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o soar da trombeta, o Senhor descerá dos céus, e aqueles que morreram, aqueles que estão nas tumbas hoje, aqueles que já foram sepultados, ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor Jesus. E a palavra que Paulo fala, o melhor para mim não é o extraordinário, não é o escandaloso, daquilo que muitos crentes não entendem, que muitos crentes têm dificuldade de entender. Jesus estava falando de um tempo, de uma morte que era temporária, como Ele tem dito para nós hoje. Por que tem tanto crente ansioso? Porque ele entende a morte como um fim. E a vida neste tabernáculo terreno é uma experiência que quando você chegar no final, você não verá o fim, você verá o começo. Agora, o que mais me impressiona no que Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, é que ele diz o seguinte: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que consola verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus, não é o que o Senhor vai dar para nós nessa terra. O que consola, é por isso que nós vivemos uma igreja extremamente angustiada e ansiosa, por causa preciso medir as palavras, deste mal, da teologia, da materialidade.
E aí a gente vê uma igreja cada vez mais angustiada, porque você ouve, alegra a carne, alegra a alma, mas aqui dentro tem um espírito clamando Abba Pai, que só é consolado com a mensagem da ressurreição e da eternidade. O Senhor pode fazer, o Senhor faz, o Senhor cuida, claro que cuida, mas esse não é o centro da mensagem, esse não é o foco da mensagem, esse não é o bojo da mensagem, esta não é o tópico principal da mensagem. Isto tudo é transitório, é relativo, é para serviço, é para momentos da nossa vida. Agora o centro, o que consola o coração humano é a certeza da eternidade. Paulo diz aos Tessalonicenses: consolem-se uns aos outros com a palavra de que haverá ressurreição, mesmo para aqueles que já foram sepultados, e para nós haverá transformação e arrebatamento, e um encontro com o Senhor nos ares. Isso muda, isso começa a tirar de dentro do nosso coração a angústia. Se está bom, glória a Deus. Se estiver ruim, glória a Deus também. Eu já passei da morte para a vida. Eu já fui crucificado, eu já vivo uma nova vida nele. O que eu já sou eterno nele. Nada me roubará do amor que há nele. Nem a morte, nem o inferno, nem principados, nem anjos, nem nada nesse mundo será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Toda angústia da nossa alma, às vezes a gente está preocupado com coisas terrenas, materiais, e nos preocupam mesmo, mas quando a gente se lembra da eternidade, as coisas ficam desse tamanho. Porque quando você está preso na materialidade, a matéria, ela é gigante. Na materialidade, nós somos um grão de areia. Se você olhar de dentro para fora, você é poeira no universo. Agora na eternidade, é como você subir numa montanha e olhar para uma cidade. Aqueles grandes prédios se tornam, parece que dá para pegar com a mão. Quem não perde o senso da eternidade dentro do coração, olha os problemas pela ótica do alto. Olha as dificuldades pela ótica celestial. E pela ótica celestial, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. E por isso nós podemos nos aproximar do trono da graça com convicção, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude na nossa necessidade. É o favor do alto, é o que o escritor em Hebreus capítulo 4 declarou. Mas isso só é possível com o senso da eternidade. Isso precisa ser pregado, isso precisa ser anunciado, isso precisa ser restaurado, porque senão nós vamos viver uma vida angustiosa, uma vida complicada. E nós estamos vendo, até mesmo dentro das igrejas, movimentos e mais movimentos, alimentando esse espírito da ansiedade, da angústia, de uma igreja que vive de movimentos, de entretenimento, quando a igreja é chamada para viver de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E o poder é aquele que tira da sepultura. É o poder que resgatou Cristo da sepultura, que lhe fez vencer sobre a morte, que lhe deu a chave da morte. É o poder que restaurou, que ressuscitou Lázaro. Esse mesmo poder habita em nós. Ainda que alguns de nós aqui, eu oro, eu clamo, eu busco, eu desejo que seja o arrebatamento na minha geração. Eu queria ver. Mas se eu não ver aqui agora, e eu tiver que ir para uma sepultura, o poder vai para lá comigo. E ao soar da trombeta, com a voz do arcanjo, a pedra vai rolar e o Senhor vai levantar.
Essa certeza lança fora todo medo. É essa certeza que nos dá poder, ousadia, coragem, equilíbrio que o pastor Eduardo pregou. É essa certeza que nos dá a certeza daquilo, a confiança daquilo que Pedro ensinou na sua carta, no capítulo 5. Que o Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos dará força e nos porá sobre firmes alicerces. É essa certeza. Quando nós temos essa certeza, aí a gente vai avançando, a gente vai vivendo, a gente vai realizando, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam, o Senhor acrescenta, aquilo que é necessário o Senhor coloca na mesa, aquilo que é importante virá, aquilo que é de fato para cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida vai ser dado por Ele, a graça do Senhor vai se manifestando, nós vamos deixando de ser legalistas e nos tornamos aqueles que absorvem e que recebem a graça do Senhor todos os dias. O Senhor trata isto nesse texto. A expressão de Marta e de Maria. A Bíblia diz que Marta, ao ouvir que Jesus estava entrando na cidade, ela vai ao encontro de Jesus e ela diz uma frase assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê? Jesus pergunta para nós hoje o que ele perguntou para Marta: você crê nisso? Que ele é a ressurreição e a vida? Quem morreu não morrerá. Aquele que morreu, ainda que morto, viverá. E aquele que vive, não morrerá eternamente. Creio, Senhor, que Tu és o Cristo, e que ainda hoje o Senhor te dará aquilo que pedires. E aí a Bíblia diz que ela sai e vai a Maria, e ela diz: Maria, o Mestre está te chamando. E a diferença de quem vive na meritocracia, de quem vive pela graça, é que quem vive pela graça é mais ágil. A Bíblia diz que quando Maria ouviu, levantou-se depressa. Quem vive pela lei, pela meritocracia, vive cobrando do Senhor por aquilo que faz ao Senhor. Quem vive pela graça, vive feliz, pleno e andando aceleradamente por aquilo que Jesus já fez por ela. Maria sai depressa, e a Bíblia diz que Maria se prostra. O texto aqui é mais ou menos assim: Maria fala a mesma coisa. Maria diz assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma frase. A diferença é que quem vive pela lei, quem vive pela meritocracia, trata o Senhor aqui: Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem vive na graça faz isso aqui: Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Maria, ela se prostra. Sabe o que é isso? Reverência. Outro dia me perguntaram: o que significa adoração? Adoração no grego é proskuneo, significa reverência. Adora quem reverencia, adora quem se sujeita, adora quem se submete, adora quem confia, adora aquele que mesmo quando tem uma palavra de questionamento, tem em sujeição.
Você sabe o que aconteceu com o texto? A Bíblia diz que Jesus se agita no Espírito, porque o que move o coração do Senhor em compaixão, em compadecimento, em misericórdia, a nossa vida, é um verdadeiro adorador que adora o Espírito em verdade. É aquele que mesmo sofrendo as suas dores, se prostra. É aquele que mesmo não entendendo, diz: Senhor, eu não entendo, mas eu me prostro. Eu não entendo, mas eu reverencio. É ali que ele se manifesta. É aquele que mesmo na condição que o Eduardo aqui testemunhou, bêbado, de ressaca, depois de um acidente, merecendo a morte, mas motivado pelo Espírito, se quebrantou. Quando se quebranta, meu irmão, ele se manifesta. Quando simplesmente aceita a sua condição, reconhece o seu lugar, e o lugar de todo aquele que lhe busca é joelho dobrado e língua confessando que Ele é Senhor. Está caindo por terra a igreja do eu determino. Está caindo por terra a oração do Senhor faça. E está se levantando a geração que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Faça conforme o teu desejo. Haja, Senhor. Se tu estiveres aqui, tudo acontecerá. Muda tudo, meu irmão. A geração que não fica cobrando do Senhor, a geração que simplesmente aguarda no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, espera por ele, aguarda por ele. A igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar é aquela igreja que aguarda, que espera, que confia, que está atenta e vigilante, querendo que Ele se manifeste, mas que não fica perguntando: quando é, Senhor? É nesse tempo? É nessa hora? É agora? Não compete a vocês saberem o dia nem a hora que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Quanto a vocês, vão por todo mundo, preguem, vocês receberão poder, o Espírito descerá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. A mesma autoridade que está sobre o meu nome, sobre a minha vida, eu dou a vocês. Vocês farão as mesmas obras, mas farão obras ainda maiores. Mas olha a oração do Senhor Jesus: Pai, aqui no texto, eu te louvo, porque tu me ouves, e eu sei que sempre me ouvistes. Eu falo isso não porque, mas para que esses saibam que tu me enviaste. Eu vim não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para glorificar o nome do Pai. A grande obra do Senhor foi nos mostrar a obediência de um filho que se sujeita à vontade do Pai. Pai, se possível, passa com tudo, em reverente submissão. Que o Senhor nos levante como essa igreja. E a Bíblia diz que Jesus manda rolar a pedra. Marta, com esse espírito de serviço, de cobrança. E quando eu digo isto, eu não estou depreciando Marta. Jesus, certa vez, falou para ela: Marta, você está preocupada com um monte de coisas. Ela estava preocupada, reclamando porque ela estava trabalhando e Maria não estava. E Jesus disse:
não se preocupa com tantas coisas não, basta uma, poucas coisas. E aí o texto diz que Marta diz, mas Senhor, já faz 4 dias, ele cheira mal. Porque quando a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e elas não acontecem como nós planejamos, nós achamos que não acontecerão mais. Tem muita gente que viu coisas que esperava não ver, mas o problema é que entre o milagre que precisa e Cristo, que é quem realiza o milagre, ele ou ela colocou uma pedra. Uma pedra do descontentamento, uma pedra da frustração, uma pedra da incredulidade, uma pedra da ingratidão, uma pedra da revolta, uma pedra da ira, uma pedra da indignação contra o Senhor. Senhor, se tu estivesse aqui quando ele estava vivo, daria certo. Agora a pedra já está ali, já está selada, deixa para lá, já está cheirando mal. E aí entre o milagre, o extraordinário, e Cristo, que é quem realiza, está aí a pedra. E a pedra, quem tira não é o Senhor. A pedra, Ele manda você tirar. Tirem a pedra. Mas mestre, já faz 4 dias, ele cheira mal. Marta, poxa Marta, ô Fernando, eu já não te falei que se você crer, você verá? Ah Senhor, mas já passou tanto tempo, já estou focado em outra coisa, eu já coloquei a pedra, eu já selei, eu já botei lá um ponto final, Senhor, eu já não te falei que se você crer, você verá? Tira essa pedra, deixa o lugar livre, não põe um ponto final nas coisas, creia, e tão somente creia. Você sabe qual é o grande trabalho que nós temos em todo o projeto de Deus na nossa vida? É só crer. Se você crer, você verá. Não coloca pedra, não sela, não finaliza, tão somente creia. Mas eu já estou orando há tanto tempo por esse marido, por esse filho, por esta mulher, eu já estou cansado, são anos, são tempos e tempos e tempos e tempos, já está cheirando mal, já não suporto mais, já está tudo definido mesmo, eu vou colocar uma pedra em cima desse negócio e vou continuar a minha vida. O Senhor está dizendo, tira essa pedra, deixa o lugar aberto entre mim e o milagre que você precisa, deixa o caminho aberto, tira a pedra. Talvez hoje seja uma noite de alguns de nós tirar a pedra, mas tira a pedra, porque aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte está na nossa vida. Depois que tirou a pedra, ele bradou: Lázaro, vem para fora. E num salto, todo ilhado, ele sai daquele lugar. E Jesus diz: agora pode tirar tudo aí, deixa ele ir. Que a gente entenda o poder do Senhor sobre a nossa vida. Que a gente entenda que tudo que nós estamos vivendo não é para a morte, não é para o fim, mas é para que a glória do Senhor se manifeste, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Todas as coisas cooperam para o bem. Que o Senhor levante uma geração que aprenda a passar pelo vale de sombra e de morte, porém confiando no Senhor, porque Ele certamente estará conosco,
não para nos livrar do vale da sombra da morte, mas para estar conosco dentro desse vale, passando por esse vale, entre as águas tranquilas e as pastagens verdejantes, haverão vales de sombra de morte, mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Sua palavra nos sustenta, a sua graça nos sustenta, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o seu nome nos dá autoridade. E só o que pode impedir a ação do Senhor sobrenatural é se a gente começar a colocar pedras em portas que precisam ficar abertas, em acessos que o Senhor precisa ter sobre as nossas vidas, ainda que cheira mal. Esse é um problema que a gente tem. Tem coisa na nossa vida que está cheirando mal, e a gente bota uma pedrinha assim, ó, que é para ninguém sentir o cheiro, esconde. E a Bíblia diz assim: confessa, abra-se. Tem coisa na nossa vida que a gente coloca pedra, e aí a gente impede o trabalho do Senhor. O Senhor não está preocupado com o mau cheiro. O Senhor quer que você tire a pedra, que você abra a oportunidade para que o extraordinário aconteça. Arranca a pedra, porque esta é uma prova de fé. Vai se levantar, aquilo que está morto vai levantar em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de ressurreição. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e vamos orar então.